Seja o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero saudar mais uma vez a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, a lição de número 11 da nossa Escola Bíblica Dominical, hoje, no dia 13 de setembro do ano da graça de Deus de 2020, a lição de número 11, o tema da lição é: Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. O texto áureo diz: e provaram a boa palavra de Deus. Hebreus, capítulo 6, versículo 5, parte A. E provaram a boa palavra de Deus. A verdade prática, um dos irmãos ou uma das irmãs que possa ler a nossa verdade prática. A palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. Amém, glória a Deus. A verdade prática, a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. Glória a Deus. Leitura diária. Segunda-feira nós vamos encontrar a palavra de Deus é inspirada. Terça-feira, a palavra de Deus é digna de confiança. Quarta-feira, Deus confirma a sua palavra. Quinta-feira, a palavra de Deus deve ser lembrada. Sexta-feira, a palavra de Deus deve ser semeada. E sábado, a palavra é a base da nossa vitória. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, o texto bíblico básico, o nosso comentarista colocou aí Esdras 8, de 1 a 12, mas eu gostaria de, juntamente com os irmãos, abrir nossas Bíblias em Neemias também, capítulo 8. Eu quero dizer aos irmãos que no hebraico, o livro de Esdras e Neemias, eles formam um único livro, né? E tanto o livro de Esdras como Neemias, eles estão retratando o retorno do cativeiro do povo de Israel, do retorno do cativeiro babilônico. Neemias capítulo 8, nós vamos ver que no livro de Neemias, capítulo 8, o tema desse capítulo é: Esdras lê a lei diante do povo. E tem tudo a ver com a nossa lição. Esdras, o tema da nossa lição, vai a Jerusalém ensinar a palavra. Então, pedir aos irmãos, por favor, abram as Bíblias. Vamos abrir nossas Bíblias e vamos meditar na palavra de Deus. Neemias, capítulo de número 8. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura em conjunto. Glória a Jesus. E vamos ler até o versículo de número 10. Capítulo 8, do versículo 1 até o versículo de número 10. Nos diz a palavra de Deus: e chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas,
E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Versículo 2. E Esdras, o sacerdote, trouxe o livro perante a congregação, assim de homem como de mulheres, e todos os sábados, para ouvir os primeiros dias do 7º mês. Amém. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Toda a igreja, versículo 4. Estava sobre o púlpito de uma feira que fizeram aquele e estava até a sua mão direita, nós dissemos Azaéias, à sua esquerda, Elias, Israel, Abias, Asbatana, Zacarias e Ezra. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as mãos e aleluia. Oh, glória a Deus. Amém, irmãos? Oh, aleluia. E Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, e Sabetai, e Odias, e Maazéias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Anã, e Pelaías, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. Levaram o livro da lei de Deus, e declarando, explicando o sentido, Aleluias. E Neemias, que era o Tissata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Verso 10, todos juntos? Disse-lhe mais: Ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém, glória a Deus. Que mensagem maravilhosa, né, irmãos? Isso aqui é escola bíblica dominical, porque ensinando a palavra de Deus. Ah, pastor, hoje é dia de domingo. Naquela época eles também guardavam o sábado, os judeus, né? E também o ensino da palavra era trazido ao povo, como também hoje. Apesar que, além de nós termos a escola bíblica dominical, temos os cultos de oração, pregação, os cultos de doutrina também no meio da semana. Aí meditar em casa também na palavra de Deus, e o povo de Deus se reúne para fazer a obra de Deus em tempo e fora de tempo. E a gente guarda o sábado, guarda o domingo, guarda a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, sábado, domingo de novo, segunda. Todos os dias temos que estar consagrados ao Senhor. Porque Deus exigiu um sábado a Israel por causa da dura cerviz do povo. Ah, e hoje eu vou guardar só o domingo. Não é só o domingo também não, não é só sábado, não é só domingo não. Todos os dias da nossa vida.
meditarmos na palavra de Deus e, além de meditarmos, irmãos, cumprirmos a palavra de Deus. Amém, irmãos? Colocarmos em prática aquilo que nós temos recebido do Senhor para a nossa edificação, para a edificação da nossa família, para a edificação do povo de Deus. Amém, irmãos? Vou escolher um dia santo para me consagrar. Consagração e santificação todos os dias e todas as horas do dia. Amém? Porque não sabemos a que hora Jesus voltará, né? Ou a que hora aquela pessoa pode passar para a eternidade. E a palavra de vigilância, para que através da nossa vida outros possam conhecer Jesus, através do bom cheiro de Cristo, seja no domingo, no sábado, na segunda ou na terça, todos os dias da nossa vida, buscando ao Senhor. Meditar, o Salmo 1 é muito enfático: na lei do Senhor meditar de dia e de noite. Quem faz isso será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas são verdes e não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará, nos diz a palavra de Deus. Então vamos meditar na palavra de dia e de noite. Vamos pegar esse exemplo bíblico e vamos colocar e, em nome de Jesus, ampliar. Não somente o povo aqui foi bem-aventurado, começou do romper da alva, né? Do romper do dia, né? 6 horas da manhã, e até o meio-dia eles estavam lá. Que exemplo para nós, o povo de Deus. Bem, queridos, vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, te agradecemos pela tua santa palavra, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai. Deus Altíssimo, que a cada dia possamos meditar na tua palavra de dia e de noite, guardando a tua palavra, como disse o salmista: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E também, Senhor, levarmos essa mensagem que salva, que cura, que transforma o homem em uma nova criatura. Levarmos essa mensagem pregando a tua palavra, ensinando a tua palavra. Oh, Senhor Jesus, nos deu essa ordem, nos deu essa comissão: ide por todo o mundo, ide pregai, ide ensinar em todas as nações, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós te pedimos, ó Pai, pelo teu Espírito Santo, de poder, sabedoria, unção e virtude, venha a cada dia nos capacitar para fazermos a tua obra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós te pedimos, Deus Altíssimo, também já te agradecemos, Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Amém. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi, o meu coração já é teu, pois tu me compraste, Senhor, e quero viver para ti, só viver no teu santo amor. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi, o meu coração já é teu, pois tu me compraste, Senhor, e quero viver para ti, só viver no teu santo amor. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi. Aleluias, glória a Jesus. Amém, irmãos? E a lição, o tema da nossa lição número 11 é este é o tema de hoje. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. O nosso prezado comentarista, pastor e missionário Eurico Bergstein, de saudosa memória, ele deixou aqui para nós, no nosso comentário, que na introdução
dizendo: o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme com a lei de Deus, e também para ajudar a Neemias na importante missão. Ou seja, Esdras, que também já tinha ajudado a Zorobabel e na reedificação, na construção do templo, né? Os utensílios foram trazidos e o templo foi reedificado, mas agora também Esdras veio juntamente com Neemias nessa outra fase da reedificação dos muros de Jerusalém, e estava ali ajudando a Neemias na restauração não somente dos muros, mas também o povo de Deus a ter sua vida restaurada com o ensino da palavra de Deus. Amém, irmãos? E como nós vimos aqui, né, nós vemos a palavra de Deus no capítulo 8 de Neemias, né? Nós começamos capítulo 8, versículo 1: e chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, sua escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim como de homens como de mulheres, e de todos entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Amém, irmãos? Primeiro dia do 7º mês. Então, queridos, nós vamos observar que no versículo também de número 9, versículo número 9, tendo o ensino da palavra de Deus acontecido, Deus usando Esdras e também homens de Deus e levitas que auxiliavam o povo não somente a ler, mas também a entender o sentido da palavra de Deus. Versículo 9 diz: e Neemias, que era o tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo. Então era um trabalho conjunto, não foi somente Esdras, não foi somente Neemias, mas ainda tinha os levitas que ensinavam ao povo, e disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Isso é avivamento. Amém, irmãos? Versículo 10: disse-lhes mais: ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque o povo estava reunido desde o romper da alva, desde as 6 horas da manhã, em pé, até o meio-dia, né? 6 horas ali ouvindo, meditando a palavra, sentindo as necessidades, as fraquezas, chorando perante o Senhor. E agora Neemias e Esdras, os levitas, disseram: olha, esse dia é consagrado ao Senhor, e despediu o povo com a palavra de ânimo: ide agora, comei as gorduras, bebei as doçuras. Aí que estavam encerrando o jejum, né? E enviai as porções aos que não têm nada preparado para si. Outra necessidade de sentirmos a necessidade, digamos assim, o que o outro está passando, sentir a dificuldade que o outro está passando. Que tinha muitos ali que tinham farturas. Então ele disse: não somente ir comer as gorduras, beber doçuras, mas também enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Olha o amor de Deus como é. Amém, irmãos? Que mensagem! Porque esse dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais,
porque a alegria do Senhor é a vossa força. Eles estavam chorando ali, mas Deus estava agora consolando a eles também. Que bênção! Quando nós estamos em jejum e oração, desde as primeiras horas do dia, eles não se preocuparam, em vez de descer ao romper da alva, vamos aparecer lá umas 9 horas, e já tomamos um café, e já reforçamos. Não, ao romper da alva, já estavam lá. E até o meio-dia, precisou que agora o sacerdote Esdras e o líder Neemias e os levitas despedissem o povo. Não chorem, mas dê graças ao Senhor, que o Senhor tem ouvido vocês. Ide, comei as gorduras, beber as doçuras, enviai também porções aos que não têm nada preparado para si. Olha o amor de Deus. E saibam que este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do nosso Deus é a nossa força. Amém, irmãos? Então, queridos, este ensino da palavra de Deus era para o povo de Deus, um povo que conhecia Deus, mas o povo estava necessitando de ouvir a palavra de Deus. Veja que o povo pediu a Esdras para ir buscar o livro da lei, e Esdras prontamente, com os levitas, Esdras fez um púlpito de madeira para estar acima do povo, que todo o povo ouvisse, e naquele púlpito de madeira começou a ensinar a palavra de Deus. É o comentário número 1. Primeiro, que Esdras, ele é fruto do cuidado de Deus para com o povo de Deus. Esdras, Neemias, homens de Deus, que Deus mandou para cuidar do povo de Deus. E Deus usou o próprio rei Atarxerxes para fazer isso, que era do governo do Império Persa. O comentário diz assim, Atarxerxes envia Esdras a Jerusalém. Atarxerxes era, o rei, era o imperador do Império Persa. Os judeus estavam sob o domínio dos persas, e Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus para o povo de Deus em Jerusalém. Ele recebeu uma carta do rei, enviando Esdras, como assim tinha uma carta do rei também que já tinha sido dada a Neemias, para que desempenhasse todo o trabalho e não houvesse empecilho, e tudo que fosse necessário fosse fornecido para a obra de Deus ser feita. Irmãos, Deus usando um rei, um imperador de outra nação, para que a obra de Deus fosse feita. Deus é todo poderoso, amém, irmãos? Nada pode impedir o operar do nosso Deus. Aquilo que parece difícil, impossível para nós, para o nosso Deus Altíssimo, Deus Jeová, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele faz aquilo que lhe apraz. Para o Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, o Deus da nossa igreja, o Deus que nós servimos, único e verdadeiro Deus, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Não há nada impossível para o Deus Jeová, Deus Altíssimo, nosso Deus, a quem nós servimos, aleluia, e adoramos a Ele em espírito e verdade. Amém, irmãos? E Ele ainda não nos chama de servos. O Senhor Jesus disse: não nos chamaria de servos, mas nos chamaria de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. E Deus agora tem nos feito filhos. O apóstolo João diz isso. Veja quão grande caridade nos tem conseguido o Pai, que agora fôssemos feitos filhos de Deus. Amém, irmãos? Isso é Deus que faz conosco. Apesar de não sermos merecedores, o Deus Altíssimo, o Deus Jeová, Deus Todo-Poderoso, que enviou Jesus Cristo, seu Filho, para nos salvar, enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O comentário 2 ainda diz: Esdras ensina a palavra ao povo. Comentário 2 e tem 1. Esdras sai de Babilônia e vai para Jerusalém, conforme a ordem do rei Atarxerxes, nos já disse os prezados irmãos. Esdras viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo, recusando inclusive a escolta militar do governo persa oferecida pelo rei, para garantir a segurança durante a viagem. Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança do Deus Altíssimo. Assim sendo, jejuaram e oraram para que tivessem uma boa viagem. Esdras capítulo 8, versículo 21.
Então veja como é importante vivermos uma vida de jejum e oração. Tinham muitos salteadores no caminho. A viagem era longa e difícil. Os perigos eram grandes. Mas quem pode guardar melhor e livrar do que o Senhor? Ninguém, né, irmãos? Apesar que o rei Artaxerxes, o imperador, ele concedeu a Esdras e o grupo de judeus que viajaria com ele para Jerusalém, de Babilônia para Jerusalém, grande distância, que agora fosse uma escolta para ajudá-los a guardar e levá-los em segurança de Babilônia até Jerusalém. Mas a confiança de Esdras e daquele povo era tão grande no Deus Altíssimo, disse: ó rei, nós te agradecemos, mas nós vamos orar e jejuar e pedir ao Deus Altíssimo que nos leve em paz e em verdadeira segurança. Irmãos, que exemplo para nós, amém, irmãos? Orar, jejuar, pedir a confirmação de Deus e pedir que Deus ponha os seus anjos acampados ao nosso redor. Irmãos, os anjos acampados ao nosso redor, os anjos do Senhor com espada desembainhada, os soldados aqui da terra podem livrar de alguns perigos eminentes, de alguns, nem de todos, de alguns, mas das batalhas espirituais e do poder do reino das trevas, só quem nos livra é o Deus Altíssimo, amém, irmãos? E coloca anjos acampados ao nosso redor. As armas militares aqui da terra contra os poderes espirituais das trevas não tem poder nenhum. Só quem pode nos livrar é o Deus Altíssimo, amém, irmãos? Quem pode livrar é o nosso Deus. Quem pode livrar com o Senhor? Só Ele mesmo, o Deus Jeová de Todo-Poderoso. E Esdras, conhecendo isso, que a batalha era espiritual, disse: não, rei, deixa os soldados aí, vamos pedir a proteção que não falha, a segurança que não falha do Deus Todo-Poderoso, amém, irmãos? Criador dos céus e da terra. E assim foi. Eles oraram, jejuaram, e Deus os ouviu e os guardou durante todo o trajeto. Assim chegaram em paz a Jerusalém, onde ofereceram holocaustos a Deus. Por favor, irmãos, Esdras 8:21 e depois Esdras 8:35. Vamos confirmar essa leitura, né? Esdras 8:21 e depois Esdras 8:35. Capítulo 8, versículo 21. Se nos diz a palavra de Deus: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Versículo 22. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo do caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre os que o deixam. Versículo 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Amém, irmão? Ele já tinha pregado no poder do Deus Altíssimo para o rei Artaxerxes, para agora ir com exército e cavaleiro para guardar até lá. Disse: não, nós vamos orar e vamos jejuar. E convidou os outros irmãos, e Deus ouviu o jejum e oração e guardou de todos os inimigos, de todos os que se levantariam contra todas as hostes da maldade. Imagine que o reino das trevas estava trabalhando para que Esdras não chegasse, mas o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Amém, irmãos? E Deus ouviu a oração e o jejum de Esdras do povo de Deus. Que lição para nós, o povo de Deus. Amém, irmãos? Tudo o povo de Deus é clamando ao Senhor. Não somos soberbos, né? Mas
Esdras tinha pregado para o rei do nosso Deus, da mão do Deus Todo-Poderoso. Agora, para pedir o exército para levar isso, não. Tem um exército maior que o exército do Deus Altíssimo para nos guardar e proteger. Amém, irmãos? Ele ficou até desvergonhado de pedir. Porque ele tinha pregado. Ele tinha dito isso, então ele estaria negando o que tinha pregado. E a fé que ele estava pregando pela vontade do Deus Altíssimo, e que Deus já tinha movido até o coração do rei para dar cartas. E ele agora, eu me envergonho até de falar o rei, de exército e de escolta. E chamou os irmãos, vamos apregoar um jejum e oração. E a Bíblia diz que Deus, nós pois jejuamos e pedimos que são nosso Deus, versículo 23, e o coração de Deus moveu-se pelas nossas orações. Ele foi muito assim, porque a gente sabe que quando a gente ora, tá, então Deus usa os homens para nos proteger, né? Ele foi além, né, irmão? Aí Deus, tipo assim, ele poderia pensar Glória que a está Deus. usando o rei, mas ele disse, não, mas eu disse que Deus faria. Exato. E a palavra de Deus, e ele não pregou para o rei a palavra dele, ele pregou a palavra de Deus, e agora agiu conforme a fé no nome do Deus Altíssimo. Amém, irmãos? O Senhor foi glorificado. Meu filho. E o nome do Senhor foi glorificado. É verdade, é verdade. Quem mais irmão fala é verdade, mas é bom também. Os irmãos estão meditando. Veja como Deus fala para nós através da sua palavra. E ele disse, e Deus moveu o coração, a oração moveu o coração de Deus, as orações foram ouvidas. Amém, irmãos? E eles chegaram em paz e em verdadeira segurança. Tem mais uma coisa que eles fizeram. Versículo de número 35. Os irmãos que puderem ler, por favor. Então os desviados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram holocausto ao Deus de Israel. 12 touros em favor de todo Israel, 96 cordeiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo oferecido como holocausto ao Senhor. Então, ele agora colocou todo Israel, amém, irmãos? Todo o povo de Israel, para agradecer a Deus pelos livramentos, pela vitória que Deus deu. Ou seja, ele voltou para oferecer holocausto ao Deus Altíssimo, o povo de Israel, agradecendo a Deus. Irmãos, quem pode livrar o Senhor? Ninguém, só o nosso Deus. Mas é bom também voltarmos para agradecer. As nossas orações sejam de agradecimento. Senhor, eu te agradeço, Jesus. Viu? Às vezes tem muita assim, pastor, eu só vou dar um culto de ação de graça. Porque a gente olha para o Velho Testamento e diz assim, vou dar um culto de ação de graça quando eu der assim um culto e eu tiver assim um jantar para oferecer para os irmãos, um almoço, e eu então fazer salgados, bolo, tal, confeitado. Não, irmão, não é isso que Deus quer. O que Deus quer é a nossa gratidão. Amém, irmão? Voltar como aquele leproso. Jesus curou 10 leprosos, 10 ficaram limpos. Indo no caminho, ficaram limpos os 10, mas somente um voltou para agradecer. E o que foi que aquele homem fez? Prostrou-se e adorou diante dos pés de Jesus. Amém, irmãos? Mas Deus não está olhando para isso, para a nossa gratidão. Deus está olhando sim. Ele recebeu não somente a cura, mas exatamente. E recebeu não somente a cura, mas ele recebeu a salvação. Porque Jesus disse assim, não foram 10 os que foram limpos. Olha como a gente estava vendo, já sabia de tudo. E somente este que é samaritano voltou para agradecer, né? Vai, a tua fé te salvou. Não somente recebeu a cura da lepra, ficava curado, mas ainda Jesus viu no coração dele a fé verdadeira, adorando o Senhor Jesus. Vai, a tua fé te salvou. Os teus pecados são perdoados, porque o nome está escrito no livro da vida. Amém, irmãos? Deus está observando tudo isso. Que Deus nos abençoe a guardarmos a sua santa palavra. Amém, irmãos? Queridos,
O comentário de número 2 diz ainda: houve o encontro de Esdras com Neemias. Eles estavam unidos, Esdras e Neemias estavam unidos no serviço da obra de Deus, amém, irmãos? Esdras aproveitou a oportunidade para ensinar a palavra ao povo, e Neemias, que era também líder do povo, estava no mesmo lugar. Como é bom o povo de Deus estar reunido, incentivando para fazer a obra de Deus, para ver a obra de Deus crescer, desenvolver. E o povo ficou ali, ouvindo a palavra de Deus. O ensino foi maravilhoso, né? Esdras começou a ensinar com os levitas, tirando as dúvidas. Os levitas ao lado, que era muita gente, né? Tirando a dúvida, fazendo entender o sentido da palavra. O ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura que Esdras estava ensinando, começou a chorar. E Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10, nós já fizemos a leitura nessa manhã. O povo começou a sentir as suas fraquezas, chorar na presença do Senhor. Isso é verdadeiro avivamento. E foi do romper da alva até o meio-dia. Precisou Esdras e Neemias dizer assim: olha, então vocês agora vão comer, beber, se alimentar, também socorra aqueles que não têm nada preparado para si, né? Porque eles entenderam a palavra de Deus e ali começaram a sentir realmente que precisam fazer uma comunhão com Deus, ter uma comunhão, ter um arrependimento sincero. E o verdadeiro avivamento produz isso. Estamos chorando na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Isso é ensino da palavra de Deus, um avivamento, transformação. Glória a Deus. Também a festa dos tabernáculos, eles depois foram participar para a glória de Deus. Essa festa lembrava ao povo que Deus fez habitar no deserto em cabanas quando tinham saído do Egito. Isso está em Levíticos 23, versículos 39 a 43. Essa comemoração era ordenada por Deus, tinha um significado simbólico. Nós também devemos lembrar do dia que Jesus nos salvou, nos tirando do Egito. O Egito simboliza o mundo. Lembrai-vos de que noutro tempo ereis gentios, mas agora em Jesus, vós que estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste para perto. Efésios capítulo 2, versículo 11 a 13, isso é Novo Testamento. Nós outrora não éramos povo de Deus, mas agora somos povo de Deus, igreja de Deus e família de Deus, amém? Lembrai dos dias passados. Assim como para Israel de uma festa dos tabernáculos, não é necessário fazer festa dos tabernáculos nem cabanas hoje em dia mais não. Aquilo era só uma figura, sombra das coisas futuras. A festa dos tabernáculos, o povo lembrava do tempo que eles passavam no deserto, aquela prova até chegar em Canaã, a terra prometida, né? Agora devemos nós lembrar, cada um de nós devemos lembrar do que Jesus fez por nós. Efésios capítulo 2, do 11 ao 13. Nós que outrora éramos gentios, não éramos povo de Deus. Nós que outrora estávamos no mundo e nas trevas, mas agora estamos na luz do Evangelho do Senhor Jesus, amém, irmão? Lembrar e agradecer ao Senhor. A palavra de gratidão, de agradecimento, amém? Apesar que o povo de Israel era muito assim, precisava de algo físico para que ele lembrasse. O povo de Israel, o povo, não é só Israel não, o povo daquela região, o povo semita, era muito assim. Mas que o nosso verdadeiro sentimento não esteja nas coisas físicas, esteja naquilo que é espiritual, amém, irmãos? A nossa aliança com Deus, independente de símbolo, né? Independente de determinados objetos, nós estejamos ligados ao Senhor em espírito e em verdade, amém? Que habite em nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A igreja, na Idade Média, se desviou por um caminho que se vendiam até objetos santificados.
E o povo comprava aquele objeto santificado, botar dentro de casa, e já partia para a idolatria já. Para botar dentro de casa um objeto santificado e estava adorando a Deus. Entendeu? Então, o povo é um objeto, é de barro, é uma corda, é isso, é misericórdia. Tem que clamar ao Deus Altíssimo, repreender essas idolatrias. Deus é Espírito e verdade. Deus procura verdadeiros adoradores, disse Jesus em João capítulo 4, que o adorem como? Em Espírito e em verdade. E Deus procura, amém, irmãos? Despertar para isso. Vamos crescer na graça, no conhecimento e poder de Deus. Não somos mais meninos no entendimento, né? Deixemos de ser menino no entendimento. Vamos ser criança na pureza, no amor. Mas no entendimento, não somos mais meninos, para sermos levados, né, por qualquer vento de doutrina. Mas Deus é Espírito e verdade. Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em Espírito e em verdade. Glória a Deus. Então, meus queridos, dando continuidade à nossa lição, o comentário número 3 diz: a palavra de Deus deve ser sempre ensinada. Amém, irmãos? Deus ordenou que sua palavra fosse ensinada a todo o povo. Glória a Deus. Jesus ordenou também o ensino da sua palavra. O Senhor Jesus nos ensinou isso. Glória a Deus. Na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem a todas as nações a guardar tudo aquilo que ele tinha mandado, que ele tinha ensinado. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. O comentário 13 tem 13 ainda diz: o apóstolo Paulo também conhecia a importância do ensino da palavra, e ele dizia a Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. Amém, irmãos? O que de mim, entre muitos testemunhos, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para ensinarem os outros. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Romanos 12, versículo 7. Então Paulo estava instruindo a Timóteo, que era seu filho na fé, pastor da igreja, para instruir outros homens, separar homens fiéis, pessoas fiéis. Não falar homens aqui, a mulher tem incluída também, meus irmãos. Aqui fala o gênero humano, que fossem preparados para ensinar a palavra de Deus a outras pessoas. Infelizmente, irmãos, tem muitas pessoas hoje que não estão preocupadas em ensinar a palavra de Deus, não. Querem fazer da palavra de Deus ganho, querem fazer da palavra de Deus negócio. Ainda pergunta quando o pastor diz: vamos ensinar a palavra de Deus. Pastor, eu vou ganhar o que com isso, no sentido financeiro? Ele vai ganhar o que? Nós já ganhamos de Jesus, nós já ganhamos a salvação, já ganhamos de graça a vida eterna, e Ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos, né? Vamos pregar o Evangelho a toda criatura: de graça recebeste, de graça dai, né? Não se preocupe, não. Deus vai nos sustentar pela misericórdia de Deus, viu? Eu sempre dou para meus irmãos, eu tenho prazer de levantar todo dia de manhã para ir trabalhar, e Deus nos dá graça a nós, a nossa família, aos nossos irmãos, nossas irmãs. Aí de noite a gente está na igreja ensinando a palavra de Deus. Aí trabalhou, tal, segunda, sexta, sábado, aí já está domingo na casa de Deus de novo, de manhãzinha bem cedo, orando, jejuando, consagrando, meditando, ensinando a palavra, evangelizando, puta noite, meia semana de novo. E pela misericórdia de Deus, se Jesus não voltar até lá, né, eu sei que nós, os irmãos, vamos continuar fazendo isso muitos anos, até Jesus voltar. Ele nos dando força, sabedoria, unção do Espírito, né? E Deus vai nos fortalecendo. E eu digo aos irmãos que são milhares e milhões de servos de Deus que fazem assim, né? Ministros do Evangelho, como o apóstolo Paulo, os fazedores de tendas, quem trabalha com as próprias mãos para sustentar a nossa família, para não ser pesado ao nosso irmão, e depois faz a parte de Marta e faz a parte de Maria também, para a glória de Deus. A obra de Deus não pode ficar parada. E tem outra coisa, e lá no trabalho da gente, evangeliza também, né, irmão? Às vezes não dá para a gente abrir a Bíblia na hora do trabalho, mas com a nossa vida, nós estamos evangelizando as outras pessoas. Chega ao ponto, quando vai para casa, você é evangélico, pela misericórdia de Deus, você congrega onde? Em tal lugar, aí
gente convida, então, você quer ir à igreja? Quer ir? Vamos, né? Então, lá na fábrica mesmo, a pessoa perguntava onde a gente fazia culto durante o horário do almoço, que a diretoria da fábrica permitiu. Então a gente fazia assim, almoçava das 12 às 12h30, e das 12h30 até 1h tinha 30 minutos, ele concedeu um salão grande, e nós fazíamos ali o culto, louvávamos o Senhor, liam a palavra de Deus, meditávamos, orávamos por todas as pessoas, mas nós não tocávamos em nome de denominação, porque quem salva não é denominação, quem salva é Jesus, né, irmão? Então falava de Jesus, mas eu ficava uma curiosidade para saber onde eu congregava. E como eu não falava, porque tinha irmão de outras denominações, para não ficar parecendo que, irmão, a congregação, você deve congregar, a certa é a minha, outra certa é a minha, a certa é a minha. Graças a Deus não tinha nada disso. Todos ali eram servos de Deus, independente da denominação da congregação, estavam servindo a Jesus. Jesus salvou muitas vidas ali, irmãos. Muitos estavam distanciados, voltaram para Jesus, amém, irmãos? Então esse é o objetivo, a vida salva por Jesus. Mas eles ficam querendo saber desde a época que eu estudava, e da época do emprego e trabalho também. E depois eu perguntar, meu Marlene, sou congrega onde? Eu dizia, congrega na Assembleia de Deus. Amém. Tem uma lá perto, então eu disse, se mais que não tiver Assembleia, tem a Batista, tem Presbiteriano, tem Igreja da Graça. Vá buscar Jesus. Não é o nome da denominação que salva. Pelo contrário, nós somos servos de Deus, congregamos o povo de Deus, sentimos prazer de estar congregando com os irmãos, mas em primeiro lugar nós temos que agradar a Deus, ao Senhor Jesus, e sermos obedientes à sua palavra. Não é nome da igreja nem da congregação que vai salvar ninguém. Jesus vem buscar os fiéis da terra, aqueles que guardam a sua palavra, estão vivendo agradando ao Senhor. Meus queridos, Deus é Deus de milagres, é Deus de maravilhas. Ele quer salvar as pessoas, Ele quer transformar as pessoas para melhor. Mas acima de tudo, nós temos que nos preparar para um dia reinar com Jesus, amém, irmãos? E a palavra de Deus ensina isso. Resultados do ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus, irmão, gera o temor a Deus. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria. O ensino da palavra de Deus também implanta nos crentes o sentido, o verdadeiro amor pelas coisas espirituais. Eu já falei, não é para perguntar quanto é que eu vou ganhar, quanto é que eu vou receber para pregar a palavra. Irmãos, é de graça recebeste, de graça dai. O ensino da palavra de Deus. Olha o exemplo que Jesus deixou. Não vá olhar os maus exemplos dos nossos dias. Por que dos nossos dias, pastor? Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Ainda olhe por esses que estão na ganância e às vezes deixando a palavra de Deus e entrando por negócios escusos e ilícitos que só fazem trazer escândalo para o Evangelho. Temos que orar e pedir a Deus que tenha misericórdia, irmãos, porque estamos vivendo sinais que mostram a vida de Jesus. Vamos guardar a palavra de Deus, vamos honrar a palavra de Deus, vamos a cada dia vigiar. A Bíblia diz que é lícito que venham os escândalos, mas ai daquele por que vêm os escândalos, que não se cumpra em nós essa palavra de esfriar o amor de Deus. Vai acontecer? Vai, mas que não se cumpra em nós. Vamos vigiar para que nós estejamos orando e vigiando em todo o tempo, para que possamos ouvir do Senhor Jesus: bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, entra pois no gozo do teu Senhor. Amém, irmãos? Essa é a palavra que queremos se cumprir em nossas vidas. Agora então, meu irmão, mas não vamos. Agora então, eu estou falando agora nesses últimos tempos. Nesses últimos tempos e agora com a chegada da eleição. Meu irmão, essas coisas todas acontecendo aí, é mistério que aconteça, porque a palavra de Deus vai se cumprir. E é tão triste a gente ver, quando a gente vai ver o jornal, pessoas que deveriam estar pregando o Evangelho envolvidas em tantas coisas erradas, mas é porque não deram lugar à palavra de Deus, não vigiaram. Pessoas até, que eu não gosto de citar nomes, não sabem disso, pessoas até com entendimento da palavra, outros pregando, outros líderes religiosos, mas é porque não guardaram a palavra. Como disse Salmo: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E vamos orar por isso, para que eles venham até esse que foi errado, irmão, para que se arrepender e entre pela porta do arrependimento e deixe o pecado, porque isso aí é o inimigo, né,
fazendo, cegando, enganando, ludibriando e conduzindo para a perdição. Mas vamos clamar o sangue de Jesus para que voltem para a presença de Deus. Amém, irmão? Amém. E os que estão firmes, nem pense em entrar por esse caminho, porque fulano fez. Não, o nosso exemplo é Jesus. Amém, irmão? O modelo nosso é Jesus. Nós só podemos imitar um irmão se aquele irmão foi imitador de Cristo. Foi o que Jesus disse? Sede meus imitadores, perdão, o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, porque eu também sou de Cristo. Por que foi que o apóstolo Paulo disse isso? Para imitar ele. Porque ele teve a autoridade de dizer: sede, disse o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então só podemos imitar o irmão se o irmão for imitador de Jesus. Então o nosso modelo é o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Continuando, o ensino da palavra, ele gera um conhecimento. A igreja em Corinto foi enriquecida porque, pelo ensino da palavra de Deus, havia recebido o conhecimento da palavra de Deus. Os dons estavam derramados sobre a igreja para que ela fosse transformada, fosse regenerada. O conhecimento da palavra consolida a força, porque pelo conhecimento da palavra de Deus podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2,12. De graça, recebemos a salvação de graça. Pelo conhecimento da verdade, podemos alcançar a libertação no santo nome do Senhor Jesus Cristo. João 8,32. Pelo conhecimento da verdade, da palavra de Deus, podemos conhecer também qual é a perfeita, a agradável vontade de Deus. O Senhor Deus que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que o homem se perca, mas a vontade de Deus, pela palavra de Deus, 1 Timóteo 2,4, é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, que é Jesus. Amém, irmãos? Também, pelo conhecimento da palavra de Deus, podemos saber como agradar a Deus, como sermos agradáveis a Deus. Isso é muito importante. Agradar a Deus não é o resultado da nossa própria força, mas é o próprio Deus que nos dá graça para agradá-lo. O Espírito Santo que nos mostra como agradar a Deus. De nós mesmos nós não podemos vencer, mas podemos pedir a ajuda do Espírito Santo. E tudo isso nos é ensinado pela palavra de Deus. Temos muito motivo, queridos, para meditarmos na palavra a cada dia, para buscarmos de Deus não só o conhecimento da palavra, mas também que o Senhor nos fortaleça pelo Espírito, nos dê graça para sermos cumpridores da palavra de Deus, amarmos a palavra de Deus, fazermos para agradar ao Senhor. Essa motivação é muito importante, mas sobre isso eu vou pregar outro dia, porque o tempo já esgotou. Eu quero neste momento, juntamente com a igreja, encerrarmos a nossa escola bíblica dominical de hoje, e queremos dizer que no próximo domingo nós teremos a nossa escola bíblica dominical da lição de número 12, amém? Mais doutrina, mais ensino da palavra de Deus para nossas vidas. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém.